que sua cabeça, coloca a mão de sua palavra, Pai, fala conosco, que nascerá a terra, da carne, do sangue, do homem, mas tudo revelado, ministrado, direcionado pelo o teu Espírito. Fala conosco essa manhã através da tua palavra, no nome de Jesus. João 3, versículo Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe que Jesus foi elogiado. Jesus foi elogiado por quem? Por Nicodemos. Quem que nunca foi elogiado, né? Alguém que elogiou, não é isso? Você fez algo que a pessoa te deu parabéns, não é isso? Te deu elogio. Então Jesus foi elogiado, né? E Jesus, ele, quando alguém nos faz a pergunta, né? A gente tenta responder mais ou menos o que a pessoa quer. Ela perguntou. O que a pessoa pergunta, vamos responder. Mas Jesus, como ele conhece tudo, né? Jesus poderia muito bem, né? Na verdade, Jesus nunca quis se gloriar. Hoje os outros querem se gloriar, né? Hoje as pessoas querem se gloriar no meio do evangelho, um quer ser melhor do que o outro, quer se gloriar. Mas Jesus nunca o quê? Se gloriou. Jesus nunca o quê? Nunca se gloriou. João se gloriou, foi o que diminuiu para que ele cresça. João, um dos profetas, né? Foi o que diminuiu para que ele cresça. Então, seja, ninguém nunca se hoje, todo mundo quer se gloriar. Se gloriar, de repente, na roupa que veste, de repente, come a sua igreja, o que tem, o que deixa de ter. Quer dizer, hoje todo mundo quer se gloriar, mas observe a resposta de Jesus no 3. A isto respondeu, quer dizer, Jesus respondeu, né? Que ele fez tipo a pergunta, foi um elogio. A isto respondeu Jesus: em verdade digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o que? Não pode ver o reino de Deus. Agora, observe se tem uma coisa a ver no nosso pensamento, né? O versículo 2, que foi um elogio, e o 3 o quê? A resposta estava de quem? Do Senhor Jesus. De repente, você conversou com alguém e a pessoa, de repente, a pessoa falou outro tipo de assunto, você fala: mas não está nem falando esse assunto, já foi para outro assunto, já foi para outra conversa. Eu perguntei algo, respondeu outra, falei uma coisa, mas disse outra. Aí fica sem entender, né? Nosso pensamento, essa pessoa não está muito bem, não. Porque eu falei de algo e falei um assunto e está falando de outro tipo de assunto. Quem nunca cortou uma conversa, né? De repente alguém foi fofocar de alguém, você cortou, né? Você pensou: ei, você viu, sei lá o que, mas aí você já foi com outro assunto. Você nem deu raiz para isso e fez bem. Não é da corda, como diz, não é para dar corda, foi para isso. Igreja? Aí Jesus fala no 3, aí está escutando Jesus: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Igreja, não pode nem ver que dirá o quê? Entrar. Porque a Bíblia diz que santificação ninguém verá o quê? Verá o Senhor. Então não pode nem ver que dirá entrar aonde o reino de Deus, não pode nem ver. Porque, pelos olhos nós vemos muitas coisas, ou não? A gente de repente não pode conhecer outro país, mas hoje pelo celular você conhece qualquer país. Você vai no Google, pesquisa. Como eu já aludido, você vai ver pessoas fazendo vídeos, tirando fotos, você vê os seus olhos, você não, ainda não vê lá, mas pelos seus olhos você alcança o quê? Alcança os Estados Unidos. Pelo celular, pela internet. Então pelos olhos nós vemos muitas coisas, mas que
não nasce de novo, não vai poder nem ver, quem dirá entrar. Porque, quer dizer, claro que um amigo vê, né, um país pelo celular, né, negócio de instalar presente, é diferente. Quer dizer, a pessoa quer estar, o corpo completo dela, ela quer estar lá, ela quer desfrutar do lugar. Igreja? Aí no versículo 4, no 5, né? No 4 da verdade. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e o quê? E nascer segunda vez? Nicodemos, sem saber, sem entender, ele achou que era o quê? Que era um novo nascimento carnal humano. Ele perguntou: e pode um homem velho entrar onde? Entrar onde? Sair da barriga da sua mãe? Nascer novo? Mas Jesus nunca deixou ninguém em dúvida. Jesus nunca deixou ninguém pensativo, nunca deixou. Jesus sempre o quê? Sempre foi claro na sua resposta, na sua explicação. Jesus por que usava parábolas para as pessoas entenderem, para nós hoje também entender? Porque ninguém consegue entender os mistérios de Deus. Mas ele não usou parábolas para os antigos, para nós agora entender o que ele está falando. Então sempre usou parábolas para nós entender a mensagem, o que ele está falando, o que ele está ensinando, o que ele está revelando. Porque nenhum ser humano consegue entender os mistérios de Deus. Mas Deus é tão bom, dá sabedoria ao seu filho para usar parábolas para nos ensinar, para nós aprendermos. Através do quê? Das parábolas. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O 6, o que é nascido da carne, carne, e o que é nascido do Espírito, o que é Espírito. Aí no 7, não te admires de eu dizer, importar do quê? Nascer de novo. Igreja, nascer de novo é a pessoa se converter de verdade. Nascer de novo é a pessoa se libertar de verdade. Hoje em dia, se falar com alguém para se converter, você está procurando briga. Quer dizer, se você vai te converter, porque as atitudes suas não é de uma pessoa cristã, de uma pessoa que nasceu de novo, e as pessoas que são pessoas religiosas, pessoas que são porque acho que tem 10, 20 anos, já estão salvas pelo tempo. Tempo quer dizer nada. Tempo não quer dizer nada. É a mesma coisa, a pessoa ela praticar algo para agradar a Deus, em vez de ela se arrepender, é tomada por remorso. Ela fez hoje, de repente toma por remorso, chora, diz que se arrependeu, mas amanhã vai de novo. Igreja, pessoas assim para Deus, sabe como são conhecidas? Pessoas mortas. Pessoas que Deus está o quê? A ponto de vomitar. Você sabe o que é vomitar? Que não mais considera a sua presença. Que não tem mais que retirar o quê? Que retirar o seu espírito. Saul se tornou morto. Porque Saul desobedeceu a palavra de Deus. Aí o que Saul fez? Deus deu a ordem, Saul fez o quê? Saul fez o quê? Totalmente contrário. Fez o que? Sacrificar. O Deus mandou matar tudo. Igreja. Então, o que é pessoas mortas? Pessoas que são tomadas por remorsos. E o medo de Saul não foi perder a presença, não. Perdeu o espírito. O medo de Saul, sabe o que foi dele? E perdeu o trono, a autoridade, a coroa, as vezes o quê? Reais. Foi medo. E quer dizer, mas hoje tem pessoas que não tem mais o Espírito de Deus, tem o Espírito maligno, mas alguém ainda continua atuando. Sabe isso? Continua pregando, continua ensinando, não pelo Espírito Santo. O da verdade é o Espírito o quê? Enganador. E você sabia?
Sabe que pessoas, se a pessoa está em um lugar que tem um falso profeta, sabe que essa pessoa vai ser julgada também, junto com os falsos profetas, sem misericórdia? Vai ser também. Quer dizer, a pessoa, ela sabe, rapaz, é tanta coisa que tem, eu sei que é errado, aconteceu, mas aí fala, mas que julga é Deus, mas vai ser todo mundo julgado. Todo mundo vai ser o que? Julgado da mesma medida, assim, o que? Misericórdia do Pai. Igreja, pessoas que não nasceram de novo são fáceis de ser enganadas. Igreja, internet hoje está aí, ó. A internet está aí, o que para é boa, mas também é mal. A internet está aí, pessoas ensinando o quê? Não, o verdadeiro, mas é o quê? É algo camuflado, algo falsificado. Hoje em dia, qualquer um diz que o Espírito está falando, que o Espírito está falando, é tanta coisa que o anjo está abraçando, que está. Igreja, a loucura do mundo hoje, a loucura do mundo, a pessoa disse que está vendo o anjo. Daniel, quando viu o anjo, fez, se postou e ficou se tremendo. Hoje a pessoa disse que está vendo o anjo, estou vendo o anjo. Está achando que a presença do anjo é presença humana? Claro que não. O anjo, ele tem poder também, ele tem autoridade. Como a pessoa vai ver o anjo e vai agir normalmente? Quando Daniel viu o anjo, o que ele fez? Se tremeu. Daniel, ele não ficou normal. Daniel sentiu algo porque isso é um anjo. E aí pessoas hoje não estão vendo. Esse povo está vendo demônio. Esse povo está vendo o quê? Esse povo está vendo espírito maligno, ele está vendo anjo. E o quê? Igreja, pessoas que nasceram de novo. E o nascimento das águas é bom? O batismo é muito bom. Batismo das águas, morre a velha criatura, nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas igreja, o que vai ajudar a pessoa na jornada, na caminhada, o quê? Para nascer pelo Espírito. Porque igreja, quem tem Espírito Santo não é enganado. Quando a pessoa ouve a mentira e fala, isso é mentira, o que falou. O que está pregando não é que Jesus pregou. O que está falando não é do Espírito, é da carne. Porque hoje em dia, igreja, sabe, numa geração, se a ovelha falar assim, pastor, isso que está falando é mentira. Sabe o que o pastor vai dizer? Não toque nos gineus. Você está se levantando contra a minha vida. Os falsos profetas, igreja, usam a própria Bíblia, a palavra. Irmão tal está endemoniado, você levantou contra a minha vida. Foi contra o que eu falei, o que eu preguei, o que eu ensinei. Claro que tem que ser contra. Porque quem tem a verdade nunca vai aceitar mentira. Vai falar como um pregador que está errado. Não vai dizer se você está perturbado. O Elias, né? Elias dizia o Acabe que ele era perturbador. Mas por que era perturbador? Porque Elias era luz, mas o quê? Mas Acabe era treva. O que? Perturbador. Então quem tem a luz, perturba as trevas. E às vezes, quem está ensinando está em treva. E quem está sentado, ouve a palavra, é luz. Tem a verdade, escuta a verdade. Qual de forma com alguém que está pregando mentira? Você conhece alguém que congrega numa igreja, um irmão de igreja, fala, pai, o que o teu pastor falou ali é antibíblico. Vai lá para você ouvir. A pessoa vai ficar igual a você. Porque a pessoa que ela não nasceu de novo. Igreja, o que vai elevar a pessoa na espiritualidade de conhecer mais a Deus, o quê? É o Espírito, porque ele conhece a verdade, ele é a verdade. Mas a pessoa que não tem Espírito, a verdade, não nasceu do Espírito,
vai ser enganado. E você sabe, o Davi falou que nos últimos tempos, o quê? Vão tentar enganar aqui os eleitos, os salvos. Entendeu? Estamos vivendo os últimos dias. O Espírito da verdade ainda está no nosso meio. O Espírito da fala. Ele exorta, repreende, não para o bem, mas não para o mal, mas para o bem. Mas o que? As pessoas não querem ser exortadas, repreendidas, confrontadas. E muitos que estão ensinando, que estão pregando, também não querem, porque não querem perder o dizimista, não querem perder o ofertante, não querem perder aquela pessoa que ajuda, contribui. Então, vai para o inferno tanto ensinando, e aquele também que está na vida errada não se converteu. O dinheiro não tem nem para o inferno, mas o dinheiro vai ficar, mas o corpo vai ser o inferno. Porque Jesus tem poder para isso. Para o inferno do corpo, a alma. Igreja, Nicodemos, ele o quê? Ele ouviu Jesus para nascer novo. Na água e o quê? Em espírito. Aí, hoje nós, no nosso meio hoje, para que tenha espírito, são pessoas que falam línguas, né? Que falam, não, cada um tem o seu dom. Igreja, e a pior loucura hoje, que pensa que o espírito é pessoas dizer que estão rodando, que estão pondo igual o canguru, que na internet o cara subiu na coluna para ser um pica-pau. Não. Isso não é do espírito. É pessoa no meio do monte, dá uma cabeçada, como eu disse, no pau. Não, isso não é do espírito. Espírito é domínio próprio. Claro que alguém pode dizer que é o que pode, mas pode para mim ou pode, mas também não pode. É o dom do Espírito. É a pessoa falar, eu hoje não sou o que eu mais era, hoje eu tenho sabedoria, entendimento, eu mudei totalmente, tudo de novas. Não é? Mas nós temos que procurar o dom do Espírito. É buscar, igreja. Mas como vou buscar o dom? É se santificar, se consagrar. É falar, vou ficar 7 dias jejuando, 3 dias eu vou de manhã comer um pão, meio-dia um pão, à noite um pão, depois 6 horas eu vou jantar. É se consagrar a Deus. Para o quê? Receber o dom do Espírito. Receber visão do Espírito. Receber sabedoria do Espírito. Porque esse meu Espírito quer o quê? Usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Não aceito não inutilmente não. Primeiramente, o primeiro nascimento nosso foi o filho da barriga da nossa mãe, o filho da nossa mãe. Segundo nascimento foi o quê? Foi o batismo nas águas. Mas nenhum desses dois são principais do quê? Nascimento do Espírito. É esse nascimento que nós temos que se preocupar a nascer, a ter o dom desse nascimento, porque o quê? Porque vai gerar o quê? Outras vidas. Outras vidas vão ser alcançadas por quem? Pelo mesmo Espírito que convence o homem do pecado, que liberta, que transforma totalmente o quê? Completamente dentro da igreja. O Espírito, ele está ainda no nosso meio para consolar, para confortar. Quando Jesus voltar, ele vai subir juntamente. É aquela chance, uma oportunidade. Mas por isso que Jesus, no 14, lá, por isso que no 14 Jesus, ele confortou o discípulo, Ele chegou o tempo dele, a hora dele, de ele morrer, sofrer, morrer pelos nossos pecados, ser crucificado em nosso lugar. Aí no 14 fala assim, no versículo 14, 12. Aí 14, 17, vejam. 16, Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, porque ele, Jesus é o Consolador, né? A fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco e o mundo não verá mais. Vós, porém, vereis, porque eu vivo, vós aqui também o quê? Vós também vereis. Ou seja, ele não foi. Mas ele falou que ia voltar não como carne, mas como quê? Como espírito. Olha, discípulos, eu vou enviar o espírito, mas também eu vou voltar, não como carne, não como osso, mas o quê? Mas como espírito. Igreja, hoje nós temos o privilégio de buscar e sentir a santidade, que é um só, né? Os três. Mas Deus, o Senhor Jesus, o Espírito. Igreja, essa força está conosco. Nós temos a Santíssima Trindade, habita sobre nós. Como que alguém fala, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer o mundo, eu não consigo não vencer o pecado? Consegue sim. Porque Jesus, ele foi levado onde? Ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado um pouquinho pelo próprio diabo. Então, se o diabo, ele não teve, né? Se ele não teve vergonha, não teve medo de tentar Jesus, que dirá que o quê? Que não quer nada com Jesus. Que não quer de fato o quê? Abrir mão da vida errada, do pecado. Quer dizer, é presa fácil para o diabo, pessoas que não conhecem a verdade, que não dizem da verdade, que não conhecem o quê? A palavra de Deus. Igreja, versículo 26, ó. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho feito. Deixo-vos a paz, a minha paz. Vos dou, não vou lá dou como a do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Igreja, Jesus, ele nos deu o quê? A paz, não a paz do mundo, porque o mundo não tem paz. Podemos ter as interesses, porque nós já foi o mundo e não tinha paz. Nós temos paz, então nós somos o quê? Testemunhos vivos, reais, que o quê? Que no mundo não tem paz. A pessoa pode beber, pode se drogar, pode se prostituir, pode adulterar, pode fornicar, não vai ter paz. Pode ter dinheiro, pode ter um bom carro, uma boa casa, não vai ter o quê? Paz. Pode sempre estar rodeado de pessoas, famílias, mas não vai ter o quê? Não vai ter paz. Só tem paz que tem quem? O Senhor Jesus. Só tem vida que tem o Senhor Jesus. Ele disse: o caminho, a verdade e a vida. Então hoje nós temos o que é a verdadeira paz. No mundo, né, de repente nós achamos para nosso pensamento para ter paz, tem que ter dinheiro. Porque tem pessoas no mundo chegam e falam assim: já fica doido para arrumar dinheiro, para poder curtir. Não, sextou, não, sexta-feira eu tenho que curtir, sexta-feira eu na minha ideia, né, tenho que ver os meus amigos, e para uma festa, ter outra festa para nós curtir, sábado também ressaca, domingo também, domingo tal hora eu paro, senão eu vou virar domingo também. Para o mundo ter paz é isso, você mostra o seu dinheiro e fica doido. E faz a coisa, faz tudo, não, eu tenho que trabalhar no final de semana, tem que ter o meu dinheiro, tem que ter a minha inteira, poder interar com meus amigos, para nós curtir final de semana, para o mundo e mais isso, sabe o quê? Destruição total. Pessoa dessa se levar onde? Levada para o inferno. E o quê? Ainda há tempo de o quê? De se converter e de buscar o quê? E conhecer o quê? A verdadeira paz. Através de quem? Do Senhor Jesus. Não tem outra paz. Não tem. Eu tenho pai. Você quer ver? Você pergunta para alguém. Eu pergunto para alguém, e aí, tudo bem?
A pessoa, você vê a situação da pessoa de sofrimento, e como você está? Estou bem, mas tu está bem? Não está bem. Bem, só está que tem quem? Que tem o Senhor Jesus. E essas mesmas pessoas são ignorantes, incrédulas, estão no sofrimento, mas o quê? Mas não querem o quê? Não querem nem ouvir falar de Jesus. Igreja? Então só está bem, só tem paz aqui no Senhor Jesus. Fora isso, não tem paz. Quem está lá fora não tem paz. Pessoal lá fora ri, né? Ri, brinca, viaja, mas não tem paz. De repente, a pessoa que tem dinheiro fala: pai, eu queria ter a vida daquela que vida. Vida sem paz? Vida de sofrimento? Quer ter aquela vida? Então, só tem uma única forma: voltar para o mundo. Aí vai ter aquela vida que a pessoa está tendo. Só tem paz, só tem vida que tem quem? O Senhor Jesus. Fora isso, não tem vida. Quem está lá fora não tem paz, não tem vida. Mas ri, mas eu passo ali, está rindo, está brincando, mas não tem paz. Não tem paz. Só tem paz que tem Jesus, ele acabou. Ou senão a palavra é mentirosa. Então, só tem paz quem tem quem? Quem tem a presença de quem? Da Santíssima Trindade. Quem tem quem? Que tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, é poderoso. Nós temos que não nasceu na verdade, nascer novo do Espírito, Pai, para receber o dom de anunciar a tua palavra, a tua voz, porque isso que é cristãos, meu Pai. Isso não é igreja, uma igreja tem que ir lá para fora, falar para o aflito, para o abatido, para o angustiado sobre o Senhor Jesus, que liberta, que transforma, que restaura, que luta. Então nos dá sabedoria, dá entendimento, nos fortalece, que venhamos nascer o Espírito, Pai, sim, para receber o dom, a autoridade que só o Senhor pode conceder. A paz nós já temos. Nós já temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. Então, o Senhor nos dá a sabedoria e entendimento do Espírito, nos dá a ousadia e autoridade do Senhor. Muito obrigado. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória